E embora todos os deputados tenham sido favoráveis à criação de uma CPI da pedofilia aqui no estado, ela vai ter que ficar para depois, quando as eleições passarem. Aí sim, os deputados voltam a conversar sobre o assunto. Ou seja, ano que vem, né, Paulo França? Só ano que vem, vamos ser realistas. Roda aqui a matéria. A ausência de alguns deputados chamou a atenção. Fausto Souza e Ricardo Nicolau não desceram ao plenário. O autor da CPI da pedofilia disse que os dois parlamentares do PSD tentavam manipular a escolha do presidente da comissão. Mas antes da reunião, Ricardo Nicolau negou a manobra. Não existe nenhuma manobra, tá? A eleição e como será feito os procedimentos da CPI será resolvido de forma aberta com todos os participantes. Alguns parlamentares chegaram a afirmar que o adiamento foi o pedido do governador. Não teve, no processo de deliberação agora pelos deputados, nenhum tipo de condução governamental no que se diz respeito de abrir agora ou depois do processo eleitoral. Como líder do governo, na verdade, a gente tem uma posição que pudesse fazer exatamente essa abertura da CPI de imediato. Dos 24 deputados estaduais, 21 participaram da reunião que definiu os rumos da CPI. 2 parlamentares estão viajando. Fausto Souza estava na Assembleia Legislativa, mas não apareceu. Depois de quase 3 horas de debates, o presidente da casa anunciou que a CPI não foi instalada. Todos os deputados, de forma unânime, são a favor da instalação da CPI. Mas nós chegamos a um consenso de fazer uma votação para em que prazo ela seria instalada, a partir de qual momento. Houve uma votação, foi uma votação muito apertada quanto à instalação da CPI, mas por uma decisão da maioria, número de 12 a favor de que a CPI fosse instalada após o período eleitoral e 9 de que a CPI fosse instalada nesse momento. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas explicou que existe um vício no requerimento que cria a comissão. A mesa diretora tem que ler o documento aqui no plenário, uma exigência que ainda não foi cumprida. Mas o que pesou mesmo para enterrar a CPI da pedofilia é que ela poderia se estender até as eleições. No período eleitoral sempre há algumas dificuldades maiores, mas a CPI ela tem um prazo, o prazo de 120 dias, podendo ampliar esse prazo. Então, se nesse prazo, 120 dias, fosse já concluído os trabalhos, que é possível, já estaria encerrada a CPI, já apresentando os seus trabalhos antes das eleições. Eu estou decepcionado, saio decepcionado, tenho que respeitar a decisão, não estou satisfeito, mas eu não posso me contrapor a uma decisão da maioria e do presidente da casa. Paulo França, a CPI deve ser criada de acordo aí com a decisão da maioria depois das eleições. Só que o que acontece é o seguinte, qual o interesse de um deputado que saiu derrotado na eleição em tocar uma CPI dessa? Mesmo que ele vá tocar a CPI, no ano que vem ele não vai dar continuidade nem dar prosseguimento ao trabalho. Os que foram eleitos não podem ainda estar atuando. E aí deve só deixar para o ano que vem. Ano que vem, é interessante começar o ano com CPI? Wilson, eu acho interessante aí o que o deputado Luiz Castro falou, que ele, na verdade, apesar de ser contrário, à decisão que foi tomada, ele tinha que se curvar à vontade da maioria. E a maioria não optou em abrir logo a CPI agora, mas ficou para depois da eleição. Eu tenho convicção de que a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas perdeu uma grande oportunidade para acompanhar esse movimento do Brasil inteiro, do mundo inteiro, com relação ao resguardo das crianças, principalmente dos adolescentes. Enfim, nós não estamos acompanhando esse movimento da história. E isso é muito grave. Isso aí vai, com certeza, ter uma cobrança da população. E eu espero que seja na eleição. Se alguns não serão reeleitos ou não, é o povo que vai determinar, vai dizer, não, nós não queremos mais você como nosso representante. E aí vem representantes legítimos também já no próximo ano e com certeza darão... É lamentável que só a gente já possa antever uma possibilidade só no próximo ano. Quer dizer, alguma coisa histórica que está sendo pressionada agora, cobrada agora. Então, sabe, é uma oportunidade ímpar. Todos os deputados, na sua maioria,
disseram, não, nós somos favoráveis, mas na hora de decidir, não, só para depois da eleição, para não respingar na Assembleia, não sei. E aí, se você for deixar para o ano que vem, nós temos o período de recesso, que é o mês de janeiro. Em fevereiro deve voltar lá, mas aí tem carnaval, tem outro recesso. Então lá para março. E quando eu perguntei se é interessante iniciar o ano com uma CPI, eu falei se é interessante para os deputados, porque tem muita gente começando, tem aquele começo de conversa, de articulação com o novo governador e tal, e aquela história, ninguém vai querer fazer CPI. E outra coisa, Paulo França, esse não é um problema de hoje. Claro, né? A impressão que a gente tem é que a Assembleia diz assim, não, tá na moda, vamos falar de CPI, vamos falar de pedofilia, porque tá todo mundo falando. Saiu em rede nacional, a Justiça já se mobilizou, a Câmara Federal está mobilizada. Eu acho que é bacana a gente fazer uma CPI da pedofilia. Não porque existe o crime, mas porque a gente também precisa estar em evidência. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Não que... eu não quero ter essa impressão, né? Mas não tem como a gente não fazer essa leitura. Né? E aí faz aquele enxame todo, Paulo França, faz aquele... Não, vamos criar, vamos. Na hora do pega pra capar, meu irmão, todo mundo cai fora. Wilson, e a deputada federal Cocai, ela foi muito dura com relação ao posicionamento dos nossos políticos. Ela disse, cadê os senadores? Onde estão os deputados federais? O Luiz Castro e alguns parlamentares estavam lá em Coari. Mas ela foi muito dura, ela foi implacável. Ela disse, olha, cadê os representantes do estado do Amazonas com relação à presença deles nessa questão? Quer dizer, ela cobrou também. E o povo com certeza vai fazer essa cobrança também.